do versículo 4. Ele disse assim, ó: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, né? São eles. Vão se escandalizar amanhã, porque não vai, né? E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por causa disso aí, ó. O cara chega e fala, dizendo que está usando a Bíblia para declarar que o fim do mundo vai acontecer, né? Aí só para terminar, mas aquele que perseverar até o fim, sabe, versículo 14 já diz assim, ó. Segura aí, já você continua. A ouvinte aí, boa noite. Você fala... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que a gente estava conversando aqui em off. É por isso que muitas pessoas hoje não dão mais crédito, né? Por causa que... Aí ele diz lá no versículo 14 assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pra você ter uma ideia, se você não sabe, tem muitos lugares ainda no mundo que as pessoas não conhecem o evangelho. Por exemplo, no Japão, pra você ter uma ideia, somente 3 a 4% são cristãos, ou seja, no mínimo aí 50% da população japonesa ainda não ouviu a pregação do evangelho, né? Fora outros que tem algumas igrejas que chamam a janela, né? Aquele pessoal dos Gideões que chama a janela 24, 1040, né? Que justamente retrata esses lugares onde o evangelho ainda não chegou. Então, se, meu amigo, ainda tem um monte de gente para ouvir. E para chegar ao fim, ainda precisa ser pregado o evangelho em todo o reino, no reino, em todo o mundo. Então, só vai ser consumado essa pregação na tribulação, porque são 144 mil comissionados evangelistas que vão pregar esse evangelho, vão findar, não é agora. Então, o fim do mundo é comparado, Jesus compara a uma parturiente, uma mulher que dá para, uma mulher grávida que está para dar luz, né? Que começa a ter a contração e vai aumentando. Mas nós estamos já passando por isso. Não, mas então não precisa das dores agora. Eu acabei de ler. Tudo que a gente está vendo é o princípio. Agora está começando, vai apertar muito mais. O que falta é, na realidade, o mundo inteiro conhecer o evangelho. Só isso, né? Converter muita gente, né? Agora a tribulação era uma peneira, né? Deus fez isso, já é um plano de Deus para que as pessoas se convertam mesmo. Mas na opinião de vocês dois, podemos falar que o que está faltando apenas só é o mundo, o planeta inteiro saber, conhecer o evangelho? Segundo o que a gente encontra na palavra, sim. Porque se a gente for analisar, todos os sinais têm se cumprido, né? Então, aí depois que Jesus, que o evangelho, como o irmão falou, for conhecido, né, por todos os reinos, todas as nações, aí sim Jesus ele vai voltar. Agora a vida de Cristo tem duas fases. Tem a fase do arrebatamento, que ele não pisa na terra, vai ser a igreja, né? A igreja que sobe. A segunda fase ele vem depois da tribulação, que é justamente para fazer a guerra da Magedon. Aí vai para Israel, entendeu? E aqueles que perseveram até o fim, tanto Israel como aqui os gentios, serão salvos, né? Então muitas pessoas vão morrer porque vão negar o anticristo, né? Vão aceitar Jesus, e a morte, né? Pela aceitação de Cristo, né? E não a desistência. Detalhe, viu, irmão? Vai ser salvo. A Bíblia diz que nesse período a morte ela vai fugir da terra. Isso. Isso é nos flagelos. Isso. A morte vai fugir da terra. Pessoas vão querer morrer e não vão ter como morrer. Não vão conseguir, né? Por tanto sofrimento. Isso é nos flagelos. Que os orgulhosos, que ficaram aqui, os ricos, né? Aqueles que são bem, né, ruins mesmo. Né? Pessoas bem pobres que são ruins também, são covardes. Que não acreditam nessa palavra. Vida, né? Então, quando os flagelos vierem, né, que a morte vai ser tirada da terra, então eles vão pedir a morte. Matai-me. E não, a morte não está mais aqui. Aí é o sofrimento deles, não para quem está em Cristo.
Bom, então o que nós podemos falar, deixar dito, é que as pessoas não deem credibilidade a essa história que foi vinculada. O Mansueto quer ler aqui um versículo? Diga aí. Segundo os meus conhecimentos, né? Meus estudos que eu faço. Mais próximo aí, Mansueto. O fim do mundo é baseado, não o fim do mundo, o arrebatamento, é baseado na tecnologia. Porque quando surgir o chip sendo distribuído, né, para as pessoas legalmente, não a força, mas legalmente, aí sim, está bem pertinho. O que ele diz aqui, ó. No microfone. Ó, irmãos, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz assim à igreja: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui não devolvais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é carta, né? Carta. Como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que agora, né, esse movimento aí faz parte da apostasia. Que a apostasia é tudo aquilo que é contra Deus. Né? Então, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, na hora que for revelado o anticristo, né, como grande homem, aí o arrebatamento vai se dar a qualquer hora. Segure aí, já você lê aí a passagem que você quer ler, que eu estou com outro ouvinte. Alô, boa noite.